Aqui temos um relé térmico. Aqui, ó, o símbolo gráfico dele. Lembra que eu falei que tinha lá no disjuntor motor um símbolo assim também? Esse é o símbolo gráfico do relé térmico. Letra F, que é a letra simboliza proteção também, né? Aqui está ele. Relé térmico é um componente de proteção de sobrecarga elétrica aplicado a motores elétricos. Esse dispositivo de proteção visa evitar o sobreaquecimento. E a letra F é de dispositivos de proteção, ok? Esse relé térmico tem aqui, ó. Aqui está o 97 e 98, que é o aberto, certo? Térmico, contato normalmente aberto. Mas aqui do outro lado ele tem o 95 e 96 também, que é o fechado, que geralmente é o que nós usamos para proteger contra a sobrecarga ou comando, que você vai aprender em sala de aula. Mas aqui está, ele tem os contatos auxiliares. Aqui o exemplo do símbolo gráfico é o contato normalmente aberto do relé térmico. E também é simbolizado com a letra F, o relé. Contato auxiliar é um contato desenvolvido para manobrar os circuitos de comando, intertravamento e sinalização, não devendo ser utilizado para manobrar cargas em substituição aos contatores de força. Normalmente aberto, contato, certo? Aqui, ó, por exemplo, eu vou usar aqui o 95 e 96 para proteger o meu circuito de comando aqui contra a sobrecarga. E uso esse 97 e 98 para colocar, por exemplo, uma botoeira de sinalização para ter lá no quadro, ou em algum lugar lá da fábrica ou do comércio, um sinal luminoso, que eu sei que se aquela lâmpada acender é porque o relé desarmou por causa de alguma sobrecarga, algum superaquecimento. Aí é a hora da manutenção entrar em ação, ok? Eu nem conhecia essa apostila aqui, mas aqui tem, ó, o que eu falei, o 95 e 96, que é a do outro lado aqui, onde eu tinha falado para você, ó. Definição do componente. O contato auxiliar é um contato desenvolvido para manobrar os circuitos de comando, intertravamento e sinalização, certo? Como eu falei. Então aqui, por exemplo, a gente sai do disjuntor, entra aqui no 95, sai pelo 96 e vai para a botoeira. Então quer dizer que o teu circuito está protegido contra a sobrecarga antes de chegar na botoeira, certo? Nós vamos fazer isso em sala de aula. Agora para fechar aqui, porque esse é muito importante, né? Ó, aqui está o símbolo geral dele. 95, 96, que é o fechado, e 97 e 98, que é o aberto. E nós vamos usar os dois, certo? Nós vamos proteger nosso circuito contra sobrecarga e vamos usar esse aqui para fazer uma sinalização, ok? Vamos embora. Temporizador on delay, certo? On delay. Quando a bobina de um relé temporizador on delay é energizada, ou no caso de modelos de estado sólido das entradas, os contatos mudam o estado depois de um tempo pré-determinado. Então nós vamos a 1 e a 2, vamos colocar alimentação e vamos usar os contatos para acionar um segundo contator, por exemplo, depois do tempo pré-determinado por nós aqui, certo? Dispositivos, essa letra D é usada em dispositivos de retardamento. Esse nosso on delay nós vamos usar em sala de aula, dessa mesma marca tudo, nós vamos usar para fazer uma partida com o temporizador, ok? Então, grave bem esse símbolo, grave bem essa letra. A letra D, vai colocar a letrinha D aqui do lado, e aqui a simbologia, tudo ok. O outro era on delay, esse aqui é o off delay, que é exatamente ao contrário. Veja que aqui também, ó, aqui já o símbolo já mudou, certo? O outro era aberto e tinha um xizinho aqui, agora aqui é todo negro esse lado aqui com a chura completa, certo? Quando a bobina de um
relé temporizador off-delay é energizada, os contatos mudam os estados depois de um tempo pré-determinado, voltam para a posição original. Então é o contrário, aquele outro, eles abriam, fechavam os contatos deles depois de um tempo. Esse aqui volta para o original depois de um tempo, certo? E esses temporizadores também tem os contatos, né? Nesse off-delay, o contato reversível, aqui ó, que ele tem a numeração aqui, ó, nesse cantinho, 14, 11 ou 10. O contato reversível é um contato composto por Na, aquele tem um normalmente aberto e um normalmente fechado. Isso possibilita que, ao invés de simplesmente ligar ou desligar um circuito, ele comute entre duas partes distintas do circuito. Ele abre para um, fecha para outro, fecha para um, abre para outro, ou seja, ele seleciona entre uma linha e outra. Quando a bobina do relé é energizada, esse contato troca de estado instantaneamente e depois de um tempo determinado, o contato volta ao estado original, ok? E aqui está o símbolo do contato reversível do relé off-delay, certo? Ó, ele comuta, ele tem um comum e comuta entre o 16 e o 18, certo? Ou pode ser entre o 14 e o 12, por exemplo, certo? Aí ele vai ter o 11 aqui, o 14 e o 12, por exemplo. Note aqui no símbolo gráfico do off delay que o on delay vai virar essa meia lua aqui, ó. Aqui onde tem essa meia lua vai virar. Então é esse tipo de detalhe que vocês têm que estar ligado para a hora do diagrama, ok? Então esse é o contato reversível do off delay. Agora vamos ver aqui o contato reversível do on delay. Essa meia lua você vai ver que vai estar em outra posição. Veja aqui, ó. Esse é o on delay. A meia lua virada para o lado do contato reversível. O off delay é para fora, o on delay é para dentro, certo? E o contato reversível é um contato composto de Na-NF, possibilita que, em vez de simplesmente ligar ou desligar um circuito, ele comute entre duas partes. A função dele são iguais, só que ele começa a comutar depois de um tempo acionado. E esse aqui já comuta na saída, certo? E ó, que vamos utilizar em sala de aula também, que é o contator auxiliar, certo? Ele é um verdadeiro auxiliar. Ele, em comandos que você necessite de mais, porque o contator vem normalmente aberto, normalmente fechado no contator. Aí quando você precisa de mais contatos, você precisa ter um contator auxiliar, que é esse aqui, ó. É como esse que eu tenho um exemplo aqui agora, ó. É esse aqui, ó, que vamos utilizar em sala de aula, certo? Então, o contator auxiliar vai fazer os fechamentos e as aberturas onde precisa mais do que o teu contator oferece, certo? A definição: contator auxiliar é um dispositivo eletromecânico que permite manobrar os circuitos de comando, intertravamento e sinalização. Aqui você vai utilizar eles para tudo, não devendo ser utilizados para manobrar cargas. Não, isso aqui é um contato de abre e fecha, de comutação. Ele não é para cargas, em substituição aos contatores de força. Contator de força é uma coisa, contator auxiliar é outra. Ele faz só os contatos auxiliares. Esse tipo de contador tem apenas contatos de comando.
a letra utilizado é a K, como de contator, certo? E aqui já temos o contador de potência, ó, certo? Veja que o contador de potência aqui no canto aqui, ó, ele tem só 2 contatos. Então, muitas vezes é poucos contatos. Então é necessário um contador auxiliar. E aqui ele tem os contatos auxiliares dele mesmo, os 2. E ele tem aqui, ó, passagem da alimentação, certo? E aqui ao lado ele tem a bobina, aquela 1 e a 2 que já mostramos lá na frente, que vai estar lá no nosso diagrama, simbolizando a bobina desse contador aqui. Alimentando a 1, a 2, fecha os comandos. Aqui fecha, aqui abre e aqui fecha, certo? Tudo que está aberto, quando bobina é acionada, fecha. Tudo que está fechado, abre. Eles se comportam ao contrário do estado original, certo? Contato ou contator, ambas formas estão corretas. É um dispositivo eletromecânico que permite a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas no circuito de potência. Essas cargas podem ser de qualquer tipo, tensão diferente do circuito de comando e até conter múltiplas fases, ok? E essa definição da letra é usada em relés e contatores, a letra K. Relés, tá? Tá aqui um relézinho, ó. Alimentou aqui, comum, aberto, fechado, certo? É bem simples. Comutou ali, tem o comum, aberto e fechado. Terminou com o número 2, é fechado. Terminou com o número 4, é aberto. 11, comum. Componente elétrico é adicionado quando sua bobina é alimentada por energia elétrica. Então, aqui alimenta a 1 e a 2 e ele vai comutar entre as cargas que você deseja aqui. É muito utilizado também nos nossos comandos, certo? Soft Starter. Aqui está a simbologia do Soft Starter. Ele é usado para, como já diz aqui, a partida. Ele suaviza a partida de um motor. Por exemplo, no motor mais de 5 cavalos, a gente dá partida estrela-triângulo, que nós vamos ver em aula. E, em muitos casos, no lugar da estrela-triângulo, a gente comanda com soft start, ok? Tudo depende de quanto se quer investir num comando. Símbolo, a letra G. O soft start é um dispositivo eletrônico tiristorizado, né? E auxilia na partida suave do motor, fazendo com que os trancos e golpes no sistema mecânico sejam reduzidos. O soft starter substitui os tradicionais estrela-triângulo e chave compensadora, como eu falei. Aqui ele tem o símbolo de um diodo, né? Que é uma ponte feita com os diodos, e assim ele trabalha. E é muito simples a aplicação dele, vai ser fácil de trabalhar e econômico na hora de utilizar até o tempo, ok? E temos agora o inversor de frequência, certo? Temos aqui a simbologia gráfica, a simbologia literal. O inversor de frequência é um tipo de controlador que tem a função de acionar o motor elétrico e ao mesmo tempo ele varia a frequência e a tensão que é fornecida ao motor, certo? Isso ele controlando a frequência e a corrente, ele controla a potência e a velocidade desse motor. O sensor capacitivo.
símbolo gráfico aqui está, a letra B. O sensor capacitivo é uma espécie de capacitor, como o nome já diz, né? E o capacitor faz o quê? Armazena a carga. Sensores capacitivos são componentes com funcionamento baseado nos princípios básicos do capacitor. A diferença básica está na forma como as placas estão dispostas, tendo o ar como dielétrico. Ele não tem placas como o capacitor tem placas internas, como um dielétrico. Aqui não, é o ar. Quando algum objeto é aproximado do sensor, ocorre variação de capacitância. Por exemplo, nessas máquinas que passam para leituras de preços, para a contagem de peças que vão passando nas esteiras, é um sensor capacitivo desse que a gente coloca. Cada vez que passa uma peça ali, há uma variação na capacitância e o sistema de controle passa a atuar em razão dessa variação. Sua aplicação está voltada para monitorar objetos não metálicos, podendo ser utilizado nas mais diversas aplicações da área, certo? A letra é a letra B de sensor termoelétrico, célula termoelétrica, célula fotoelétrica, dinamômetro, transdutor de cristal, alto-falantes, sincronizadores, resolvedores que usam essa letra B. Aqui temos o sensor fotoelétrico com a sua simbologia, com a sua letra, e eles são sensores de luz, ok? Geralmente, luz infravermelho de câmeras, por exemplo, são utilizados quando se faz necessária a detecção de objetos sem contato físico, por exemplo, nas aberturas de portas ou em processo de automação industrial para detectar diversos tipos de materiais. É possível utilizar em distâncias pequenas até vários metros. Por exemplo, nas aberturas de uma porta, quando você chega, por exemplo, num shopping, a porta se abre logo, é porque tem um sensor desse aqui, ó. Ok? Tem lá um sensorzinho e tudo nós podemos montar, ok? E aprender a trabalhar. Essa letra é de sensor termoelétrico, célula termoelétrica, célula fotoelétrica, essa letra B, ok? E sensor indutivo. Sensor indutivo, com a sua simbologia, é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir a proximidades de objetos metálicos. Esse já é para objetos metálicos, né? Aquele primeiro que falamos era para não metálico, ok? Esse é para metálico. Esse dispositivo explora o princípio da impedância de uma bobina de indução, que ao conduzir uma corrente alternada tem a mesma alterada quando um objeto metálico ou corrente elétrica é posicionado dentro do fluxo do campo magnético, certo? Sensor magnético também. O sensor magnético é praticamente um interruptor, é uma chave liga, desliga, ok? Aqui estão os seus símbolos e ele reage a um impulso eletromagnético, capta um impulso eletromagnético, certo? Um campo magnético, ok? Letra B, a simbologia, são sensores, acionados a partir de um campo magnético, como falei, geralmente proveniente de um ímã permanente ou de uma bobina. Eles funcionam basicamente com uma chave liga-desliga e, portanto, tem várias aplicações. Sensor ultrassônico. Simbologia, símbolo literal. Como o nome já diz, ultrassônico é um sensor de som, né? É um dispositivo que utiliza alta frequência de som para medir a
distância entre itens determinados. Esses sensores são também conhecidos como transceptores e são capazes de operar semelhante ao sonar. Enquanto o sonar é principalmente utilizado debaixo d'água, os transceptores de ultrassom podem ser utilizados no ambiente terrestre, tendo o ar como meio de transmissão. Os sensores de ondas ultrassônicas são comuns em aplicações industriais e médicas, além de outras aplicações. Viu agora os principais componentes iniciais dos comandos elétricos. É com esses componentes, com essas simbologias que vamos trabalhar em sala de aula, certo? Então, é muito importante que você domine os seus símbolos, para que na hora da montagem dos nossos diagramas, como você tem visto aí naquela série, e que vai esses vídeos agora para a mesma série de comandos elétricos, você vê ali eu montando os diagramas e simulando, porque esses símbolos são utilizados dentro da função de cada um, representando esses materiais. Então a função principal do eletricista é montar um diagrama, ler um diagrama que recebe, entender do que significa, sem precisar nada mais escrito. Vai estar nas suas mãos, ali você vai ver no diagrama, por exemplo, chegando um condutor em A1. Então você já sabe que esse condutor está chegando, na verdade, aqui, ó, no A1 do contator, saindo no A2, chegando a fase 2 ou o neutro. Então você já sabe que é para alimentar a bobina do contator. Tem a letra K, K1, que é um contator 1, K2, contator 3 e assim por diante, ok? Vamos lá então.